queridos alunos e alunas, continuando a nossa aula sobre imunidades diplomáticas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as imunidades consulares e algo que a OAB gosta bastante de perguntar, que é com relação à causa trabalhista. O STF já se pronunciou a respeito recentemente, a causa trabalhista, e a OAB pediu exatamente uma questão sobre isso. Então, vamos até a tela para a gente acompanhar, então, imunidades consulares. Os privilégios consulares estão lá na Convenção de Viena, como a gente já viu na aula passada, de 1963. E a regra é que os cônsules e funcionários consulares gozam, então, de inviolabilidade física e imunidade ao processo, tanto na área penal quanto na área civil. Mas atenção aqui, pessoal, apenas no que diz respeito aos atos de ofício. E divergem, por exemplo, daquelas concedidas aos agentes diplomáticos em dois pontos. No primeiro ponto é que não existe imunidade penal absoluta para os representantes consulares, né? E tampouco se estendem aos seus familiares. E a segunda situação é que a imunidade de jurisdição civil a eles concedida restringe-se tão somente aos atos realizados no exercício das funções consulares e não se estende, por exemplo, aos atos praticados a título particular. Então, eles ficam sujeitos à jurisdição local do Estado onde exerce o seu trabalho, caso tenham praticado, por exemplo, infrações penais comuns. Será um cônsul imune à jurisdição local, caso tenha, no exercício de suas funções, cometido, por exemplo, uma falsificação de um passaporte. Mas ele não terá imunidade caso ofenda ou agrida, por exemplo, um vizinho da sua residência, como o próprio STF já decidiu a respeito disso. Os cônsules ainda, eles têm inviolabilidade pessoal e oficial, como a inviolabilidade da residência oficial, dos arquivos consulares. E eles não ficam sujeitos à busca e apreensão, penhora por parte das autoridades locais, salvo em situação de incêndio, calamidade ou mesmo para prestar socorro. E ainda, eles têm imunidade jurisdicional com relação aos deveres do cargo e isenção fiscal relativa especificamente, né? Então afeta somente aos impostos pessoais e dos que recaem sobre os seus imóveis. É importante dizer que os locais consulares, eles se mantêm invioláveis tão somente no que tange à estrita utilização funcional, gozando dessa forma de imunidade tributária. A única imunidade absoluta em relação ao serviço consular está afeta aos arquivos e documentos diplomáticos. Por quê? Porque é segredo de Estado, né? Então tem segurança de Estado nesse sentido. E em qualquer outra circunstância, né, também, e onde ele se encontra. Então, se não tiver, por exemplo, no prédio do consulado, os documentos que ali estão pertencem ao Brasil e, por isso, gozam de imunidade. A diferença, então, dos agentes diplomáticos, a imunidade pessoal dos cônsules não se estende aos seus familiares. A imunidade domiciliar dos cônsules e dos funcionários consulares abrange tão somente os serviços consulares e o arquivo, que não fica subordinado a exames ou requisições de autoridades. No que tange à isenção fiscal, essa se refere ao material consular propriamente dito, por exemplo, impostos diretos, de renda, contribuição compulsória, entre outras. E essa matéria é restrita aos funcionários diplomáticos e não tem, obviamente, caráter geral. Os funcionários e empregados consulares, assim como os membros de suas famílias que com eles vivam, estarão isentos de qualquer impostos e taxas, pessoais ou reais, nacionais ou regionais ou municipal, exceto impostos indiretos, normalmente incluídos no preço de mercadoria, de serviço,
impostos e taxas sobre imóveis privados situados no território do Estado receptor, impostos de sucessão e de transmissão exigíveis pelo Estado receptor, impostos e taxas sobre rendas particulares, inclusive rendas de capital, que têm origem no Estado receptor, e impostos sobre capital correspondentes a investimentos realizados em empresas comerciais ou financeiras situadas no Estado receptor, impostos e taxas percebidos como remuneração de serviços específicos prestados e direitos de registro, taxas judiciárias, hipotecas e selo. E para vocês entenderem assim de uma forma mais clara qual que é a diferença, né, entre, por exemplo, embaixador e cônsul, eu vou falar um pouquinho. Bom, primeiro o diplomata, né? O diplomata é aquele que é aprovado no Instituto Rio Branco. Vocês, por exemplo, quando acabarem a faculdade, vocês podem fazer um preparatório para o Instituto Rio Branco, passar nesse concurso, estudar, e aí sim você vai se tornar um diplomata, né? O Instituto Rio Branco fica em Brasília também, junto com... acabou de bater uma porta. Junto com o Palácio de Itamaraty, no prédio anexo, justamente atrás, tá? O embaixador é o título conferido ao chefe de uma missão diplomática, ou seja, embaixadas, representações juntos a organismos internacionais, e ele pode pertencer ou não à carreira diplomática. Filho do presidente, por exemplo, fritou lá hambúrguer, já posso ser, né, embaixador dos Estados Unidos, né, do Brasil nos Estados Unidos. É prerrogativa do presidente da República indicar embaixadores e qualquer cidadão pode ser designado. O cônsul-geral é o título conferido ao diplomata que chefia um consulado-geral. Já o chanceler é o título conferido ao ministro das Relações Exteriores, sobretudo nessa nossa tradição latino-americana. O cônsul honorário não é funcionário do governo brasileiro. A sua nomeação se faz a um título honorífico, ou seja, é um cidadão brasileiro ou estrangeiro, com um bom perfil local ou regional que se mostra disposto e capacitado a agir na sociedade estrangeira em que está inserido em favor dos interesses do Estado brasileiro e de seus nacionais. Ele não recebe qualquer remuneração ou desembolso de despesas e não dispõe de repartição nos moldes de uma repartição consular brasileira para os auxílios que presta. Então, é um serviço voluntário para auxiliar a comunidade brasileira residente em caso de emergência, os viajantes brasileiros que ali se encontrem. Então, aqui em Santos, eu tive contato com 2 cônsules honorários. O primeiro deles, o da Alemanha, né? Então, tinha lá um cidadão alemão, né, do consulado honorário da Alemanha aqui no Porto. E o outro era o Mendes, né, que era o dono da construtora Mendes. Ele era o cônsul honorário de Portugal aqui em Santos, né? Então, por muitos anos foi dessa forma. Então, só para vocês terem ideia quais são as pessoas, né? E basicamente, qual que é a diferença entre consulado e embaixada, né? Embaixada vai fazer basicamente atos de direito público, né? Direito público internacional. Então, representando o Brasil nos atos. O consulado, ele já trabalha mais com a papelada, com a documentação de brasileiros que moram no exterior. Então, se você precisa, por exemplo, tirar uma segunda via de passaporte, você não vai na embaixada, você vai no consulado para justamente tratar dessas situações. Por isso que as imunidades também são diversas, né? Mas é importante dizer que no Brasil, tudo é diplomata, tá? Então, é importante dizer, é uma pessoa que passou em concurso público do Instituto Rio Branco e é diplomata, mas, ora, ele trabalha como cônsul, ora, como embaixador. Para além das imunidades diplomáticas e consulares reguladas pelas 2 convenções de Viena que a gente estudou, a de 61 e a de 63, o direito internacional público confere imunidade de jurisdição dos tribunais nacionais ao próprio Estado estrangeiro, ou seja, ao Estado mesmo,
ali inclusos os seus órgãos, os seus bens. O que ocorre é que ambas as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e sobre relações consulares não disciplinam, em norma alguma, essa imunidade do próprio Estado, na sua condição de pessoa jurídica de direito público externo. A jurisdição civil e de outro, tendo deixado para o costume internacional, com apoio da doutrina e jurisprudência, a regulação da matéria. Na verdade, essas convenções, tanto de 61 quanto de 63, trataram, além, claro, do que a gente já falou, das imunidades dos agentes diplomáticos ou consulares, foi da inviolabilidade da isenção fiscal de certos bens pertencentes ao Estado acreditante, e não da imunidade do Estado. Seja qual for o fundamento teórico, né, é certo que o motivo fundante da imunidade da jurisdição do Estado perante a justiça de outro é o desejo de manter relações amigáveis entre as nações, por meio da aplicação dos princípios da igualdade de tratamento e reciprocidade, do tipo, não faça o que os outros não querem que te façam. Né? Daí a preocupação comum dos tribunais internos de todos os países em não ofender as suscetibilidades do Estado estrangeiro quando demandados. Em suma, pessoal, a imunidade de jurisdição estatal surge quando um Estado estrangeiro ou as suas subdivisões políticas se vê demandado perante o tribunal de outro Estado em virtude de atos nesses praticados, ou ainda quando neste último existe a pretensão de se adotar contra aquele certa medida coativa, como, por exemplo, execução de sentença contra os seus bens situados no território do Estado estrangeiro. Um caso bastante interessante que eu queria falar para vocês, que é o case Alemanha contra Itália, com a Grécia sendo interveniente, e que a Corte Internacional de Justiça, em 2012, julgou, e eu discordo totalmente com a Corte Internacional de Justiça. Olha só, a Corte firmou de forma definitiva o seu posicionamento com relação às imunidades de um Estado à jurisdição de outro, no julgamento do caso das imunidades jurisdicionais dos Estados, Alemanha contra Itália. Naquela ocasião, entendeu a Corte que as imunidades que um Estado tem em território do outro são absolutas, quando se tratar de ato de império por eles praticados, não cabendo qualquer tipo de exceção à regra, ainda que sob a bandeira de proteção dos direitos humanos. No caso, o tribunal afirmou que não poderia a Itália proceder medidas de execução forçada, arresto, sequestro, contra bens alemães em seu território, ainda que fosse para indenizar vítimas italianas de crimes cometidos pelo Terceiro Reich alemão. Contra apenas um voto contrário, o juiz brasileiro e meu ex-professor, Cansado Trindade, a CIJ manteve a doutrina clássica das imunidades, que não abre exceções à proteção impermeável que uma potência estrangeira há de ter em território de outra, quando se tratar de atos de império. O tribunal afirmou que, ainda mesmo que supondo que as ações cometidas pelo Reich nazista envolveram graves violações de direitos humanos e a legislação internacional, de uma forma geral, a jus cogens, a aplicação das normas internacionais costumeiras sobre imunidades haveria de permanecer intacta. Lamentável, né? Esse caso, para mim, é lamentável, porque justamente se faz necessário dizer o seguinte: o que for direitos humanos é exceção, pessoal. Está em vários tratados de direitos humanos, é regra geral. Então, o Estado pode até ser soberano, mas em direitos humanos, a gente mitiga essa força soberana. Ou seja, o seu Estado está matando todos os seus civis, ninguém vai fazer intervenção? Lógico que se faz, pessoal, é óbvio que se faz.
Então, esse caso é um caso triste da Corte Internacional de Justiça, que considerou que a imunidade é absoluta mesmo em graves violações de direitos humanos. A crítica que o professor Cansado Trindade, brasileiro, que por muitos anos foi juiz na Corte Internacional de Justiça, fez é que não se poderá, contrariamente do que já decidiu o CIJ, entender propriamente como ato de império os atos estatais que violem direitos humanos. Porque não é absoluto. A função do Estado de, por exemplo, cometer atentados a direitos dos cidadãos, como genocídio, como crimes contra a paz, crimes contra a humanidade, se não atuar em função de todas as pessoas que assentam o seu território de atos dessa natureza e não poderiam, pela justiça, enquadrar-se na moldura de atos de império, né, com o intuito de imunizar aquele Estado perante a ordem jurídica do outro. No Brasil, o STF tem seguido o mesmo posicionamento do CIJ, infelizmente, entendendo que deva ser rejeitada qualquer exceção à regra da imunidade que permanece incólume, absoluta, né? Também o STJ segue a mesma orientação e merece destaque as reiteradas manifestações em sentido contrário do ministro Luiz Felipe Salomão, para quem, tratando-se de atentado aos direitos humanos, ao direito humanitário e às normas de jus cogens, haverá de ser afastada as regras costumeiras que garante a imunidade de jurisdição ante a prevalência das normas peremptórias de direito internacional, dali então, dos julgados da Suprema Corte da Itália e da Grécia. A Suprema Corte da Grécia, no caso a Prefeitura de Wojtyła, contra a Alemanha e Grécia, em maio de 2000, com relação também ao caso Itália, eu vou colocar depois para vocês, caso Ferrini contra a Alemanha, de 2004, já assentaram consistir o jus cogens, um limite ao direito de imunidade jurisdicional dos Estados, abrindo caminho, ainda que de forma tímida, para que as Cortes Supremas também reconheçam essa limitação à imunidade de jurisdição. E assim eu aprendi com o ministro e juiz, né, do CIJ Cansado Trindade, Liliana Lira Jubilô. Então, não obstante esse posicionamento inovador, o STJ, como se disse, seguindo o mesmo entendimento do STF, não abre exceção à regra da imunidade, mesmo quando em jogo questões relativas a direitos humanos. Essa posição foi definitivamente confirmada no julgamento do recurso ordinário 6061 de 2015, quando o tribunal declarou por maioria que deve ser prestigiada a sua jurisprudência consolidada, que alinha o emblemático julgamento do CIJ de 2012, segundo o caso mesmo, em caso de graves violações de direitos humanos, o Estado não pode, salvo renúncia expressa, ser submetido à jurisdição de outro. Essa regra costumeira, sempre utilizada para justificar essa imunidade de jurisdição do Estado, e que não é encontrada nas convenções de Viena que a gente já falou, é aquela segundo a qual se traduz na ideia de que nenhum Estado soberano pode ser submetido à justiça de outro contra a sua vontade. É certo que durante muitos anos, essa ideia que tem por base na imunidade de jurisdição estatal não é menos certo do que a tese da imunidade de jurisdição absoluta, e que passou desses tempos mais atuais, a partir da década de 70, numa questão de relativização, porque não desprestígio, momento a qual, então, deixou de ser pacificamente aceita, inclusive através da doutrina, né? Assim, para perceber e para se saber se é possível processar um Estado perante a justiça do outro, a gente deve primeiro verificar qual o tipo de ato estatal que se cuida. Se é ato de império, ou seja, um ilícito cometido pelo Estado em território de outro, no contexto de um conflito bélico, ou é um ato de gestão, por exemplo, contratação de um funcionário subalterno para prestar serviços a uma determinada embaixada.
Há consenso entre a maioria dos autores, assim como a jurisprudência dos próprios estados, no sentido de admitir que os atos de gestão são os únicos em relação aos quais se pode deixar de aplicar a imunidade jurisdicional dos estados, devendo esta imunidade ser somente aplicada àqueles atos em que o Estado realiza no exercício do seu poder soberano, ou seja, atos de império. Em decisão de 17 de novembro de 2013, o ministro Marco Aurélio, do STF, reconheceu que doutrina e jurisprudência são no sentido da relativização da imunidade dos estados estrangeiros e de agentes diplomáticos e consulares quando envolvidos direitos de natureza civil, comercial, trabalhista e particular. Entendeu, ao final, na linha de precedentes do STF, que apenas quando presente a renúncia à imunidade daquele Estado, seria pertinente proceder à execução contra o Estado estrangeiro, e aqui privilegiando mais uma vez a soberania do Estado. Então, nesse caso, mesmo sendo ato de gestão, o ato estatal, entendeu o STF pela imunidade absoluta da potência estrangeira relativamente à execução fiscal intentada no Brasil. No plano internacional, a primeira convenção internacional a tratar do problema da imunidade de jurisdição dos Estados foi a Convenção Europeia sobre Imunidades do Estado e Protocolo Adicional, adotada em Basileia, e é conhecida como Convenção de Basileia, de 1962. Posteriormente, tivemos a Convenção sobre Imunidades Jurisdicionais do Estado e de seus Bens, em Nova York, em 2005. A convenção não foi assinada e nem ratificada pelo Brasil. Essa Convenção de Nova York elenca os assuntos nos quais a imunidade de jurisdição do Estado não pode ser invocada perante um tribunal interno de outro Estado, como, por exemplo, transações comerciais com Estados estrangeiros, contratos individuais de trabalho entre um Estado e uma pessoa física estrangeira, casos de responsabilidade civil em processos relativos à obtenção de reparação pecuniária por morte ou danos à integridade física da pessoa, direitos relativos a bens móveis ou imóveis, casos de direitos relativos à propriedade intelectual, participação do Estado em sociedades ou outras pessoas jurídicas, causas relativas à exploração de navios de propriedade do Estado ou explorados por ele, questões relativas a convenções de arbitragem surgida nas transações comerciais com particulares estrangeiros afetas à validade e interpretação do acordo de arbitragem, ao procedimento arbitral ou mesmo anulação de laudo arbitral. Não raras as vezes a gente vê governos, como por exemplo o Brasil, com dificuldades nas suas balanças de pagamento serem praticamente coagidos por bancos comerciais internacionais a inserir nos contratos de empréstimos com ele concluídos cláusulas de renúncia à sua imunidade jurisdicional para o fim de verem-se processados no for escolhido pelo banco credor. A Constituição Federal expõe no artigo 52, incisos 7 e 8, competir privativamente ao Senado Federal, respectivamente, dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. É importante também que a gente não pode esquecer é que, com relação ao tema da imunidade jurisdicional dos Estados, ainda está em vigor no Brasil a Convenção de Direito Internacional Privado, conhecida como Código de Bustamante, de 1928, e que disciplina o assunto nos artigos 333 a 335. Por se tratar de norma convencional, o Código Bustamante tem primazia sobre toda a legislação interna, ou seja, ele é
infraconstitucional. Nos termos do artigo 333, os juízes e tribunais de cada estado contratante serão incompetentes para conhecer dos assuntos cíveis ou comerciais em que sejam parte demandados estados contratantes ou seus chefes, se se trata de uma ação pessoal, salvo em caso de submissão expressa ou de pedido de reconvenção. No artigo 334, diz que, em caso idêntico e com a mesma exceção, eles serão incompetentes quando se exercitem ações reais, se o Estado contratante ou seu chefe tem atuado num assunto como tais e no seu caráter público. Nesses dois dispositivos do Código Bustamante, pretendeu o legislador internacional atribuir aos Estados partes na Convenção imunidade de jurisdição absoluta para os casos nele estabelecidos, ou seja, casos de atos de império. Dos casos relativos aos atos de gestão, cuida o dispositivo no artigo 331, que diz que se o Estado estrangeiro, contratante ou seu chefe tiverem atuado como particulares ou pessoas privadas, serão competentes os juízes ou tribunais para conhecer dos assuntos em que se exercitem ações reais ou mistas e se essa competência lhes corresponder em relação a indivíduos estrangeiros, de acordo com esse código. Ou seja, serão competentes no Brasil o STF, de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha E da Constituição, e os juízes federais, artigo 109, incisos 2 e 3 da Constituição, para os casos de gestão ou então de renúncia expressa do Estado estrangeiro à imunidade jurisdicional. É importante dizer que se o Estado estrangeiro for o Brasil, caso o nosso país esteja sendo acionado perante justiça estrangeira, a situação é inversa, não sendo possível a renúncia expressa à nossa imunidade de jurisdição, uma vez que viola a Constituição e, portanto, é inconstitucional esse ato do poder público. Os dispositivos analisados do Código de Bustamante, artigos 333, 334 e 335, são relativos apenas aos estados em que existe permissivo constitucional da renúncia da imunidade de jurisdição. Então, existe aqui um desequilíbrio entre a situação dos estados estrangeiros perante os nossos tribunais e a posição do Brasil, que leia-se União Federal, entidades autárquicas e empresas públicas perante a jurisdição de estados estrangeiros. Já com relação ao abuso da imunidade diplomática, o que ocorre, por exemplo, se o agente diplomático e, consequentemente, o Estado que o acredita, abusam nas imunidades diplomáticas que lhes foram conferidas. Então, o que acontece se a sede da missão diplomática, por exemplo, uma embaixada do país estrangeiro, passa a servir de refúgio a terroristas ou de centro de operações criminosas? Basta a gente lembrar os incidentes registrados em 84, e ficou famoso a questão da Líbia na missão em Londres, por exemplo, para que eles recolheram exilados líbios, né? O Estado acreditante pode servir-se do artigo 9º, parágrafo 1º da Convenção de Viena de 61, segundo a qual o Estado acreditado poderá, a qualquer momento, e sem ser obrigado a justificar a sua decisão, notificar ao Estado acreditante que o chefe da missão ou qualquer membro do pessoal diplomático da missão é persona não grata ou que outro membro do pessoal da missão não é aceitável. Complementa ainda o dispositivo que o Estado acreditante, conforme o caso, retirará a pessoa em questão ou dará por terminadas as suas funções na missão. Nos termos do parágrafo 2º desse artigo 9º, diz que se o Estado acreditante se recusar a cumprir ou não cumpre dentro do prazo razoável as obrigações que lhe incumbem no termo do parágrafo 1º desse artigo, o Estado acreditado poderá recusar-se a reconhecer tal pessoa como membro da missão.
De forma alternativa, o Estado acreditado pode resolver interromper as relações diplomáticas entre esses dois países. Recentemente caiu na OAB uma questão que falava justamente dessa questão de persona não grata. E eu queria relembrar com vocês alguns pontos aqui. O primeiro deles é com relação à Indonésia. Não sei se vocês lembram daquele brasileiro que carregou 2 pranchas de surf recheadas de cocaína e que ele foi posteriormente julgado e condenado à morte. Ele mais um outro brasileiro, aliás, né? Os dois. Pois então, nessa época, o presidente do Brasil era a presidente Dilma. E o corpo consular esqueceu de pedir algo que é de praxe, pedir clemência para o presidente da República da Indonésia. Pediram com 1 semana de atraso. O presidente da República respondeu. E assim foi divulgado nos jornais, os maiores canais de notícia. Já comprei a bala. Ou seja, não tem mais o que fazer. O brasileiro foi executado, mesmo sendo portador de esquizofrenia. Importante dizer que uma brasileira, que até minha amiga pessoal, sou advogada dela, da família dela, a Fabiana Mesquita, trabalha na ONU e na época estava na Indonésia, fez até entrevistas para o Fantástico, porque visitou, ela era a única brasileira da missão da ONU-AIDS que podia entrar naquela prisão, conversar com os brasileiros, enfim, e ela verificou que um deles tinha esquizofrenia, que jamais poderia, pelas regras de direito internacional, ser executado. Pois bem, ele foi executado por pura inépcia também do nosso corpo consular à época. Enfim, o que fez Dilma Rousseff? Toda a primeira semana de janeiro existe um evento no Itamaraty, que é um ato simbólico que o presidente da República comparece para entregar a permissão, é como se fosse a carta de permissão daquele corpo consular em Brasília, né? E, obviamente, no Brasil. Então, vem chefes de delegação, embaixadores, né, de todos os países e que têm embaixada em Brasília. E Dilma Rousseff mandou o convite para todos aqueles que já estavam em Brasília, né? E, obviamente, estava lá o representante da Indonésia, esperando, né, ser recepcionado pelo então presidente da República e receber a sua carta. Pois houve uma saia justa. Estou contando aqui, não está escrito em lugar nenhum, tá? Quem me contou foi um diplomata amigo meu. Foi uma saia justa tremenda, por quê? Porque é praxe, se você não quer aquele corpo diplomático, faz o que, por exemplo, o Bolsonaro fez semana retrasada. Quero todo mundo da Venezuela fora. Por quê? Porque eu quero. E eles descumpriram, tá? Eles continuam aqui no Brasil. Enfim, a gente vai discutir essa situação depois. Que eu até acho que nesse caso ele tem razão, porque país violador de direitos humanos ainda tem missão aqui no Brasil, mas talvez possa até prejudicar os venezuelanos que aqui estão, porque eles ficam indocumentados, mas enfim. Dilma Rousseff recebe então todos os embaixadores para receber, e o corpo diplomático para receber então a carta de boas-vindas. Ela vai cumprimentando um a um. Quando chego da Indonésia, ela fala: "Você é Indonésia?" "Sim." Aí ela chega para a segurança e fala assim: "Ele está fora." O cara foi retirado da fila e expulso do Itamaraty. E ainda ela fala assim: "Você é persona não grata." O Brasil e a Indonésia, eles ficaram meio azedos aí, pessoal, porque ela mandou expulsar o corpo diplomático inteiro da Indonésia. Mandou, além disso, e no direito internacional, em relações internacionais, fica bem claro, quando você pede que o seu corpo diplomático da Indonésia volte para o Brasil, foi isso que ela mandou fazer. Do tipo, mostrando: não gostei que vocês fizeram. Mataram 2 brasileiros, eu não gostei que vocês fizeram. Poderia ter feito de outra forma? Poderia. Ela poderia, por exemplo, ter pedido clemência no prazo. Perdeu o prazo, né?
e poderia não nem já ter convidado, porque é ato da presidente. Se ela não quiser, ela não quer, né? Ela manda, ela é presidente, a gente vive num presidencialismo. Bastava ela declarar persona não grata e o cara ia embora, mas não, ela convida o cara, né? Parecia meio sádico isso, né? E ele publicamente, ele foi retirado por seguranças, desnecessário, né? Uma outra questão também, aquele caso do envenenamento, provavelmente feito por russos, porque eles adoram veneno, né? Na Inglaterra, de um ex-espião russo, dele e da filha, foi recentemente, e descobriram que ainda distribuíram esse componente biológico, de bioterrorismo mesmo, próximo ao bairro, né, em frascos de perfume. Então, teve uma inglesa que, que bonito, perfume, pois morreu. Né, um monte de gente morreu. Só que esse espião, ele sobreviveu. Ele e a filha. Mas ficaram mal, acho que eles têm sequela até hoje, tem parte do rosto paralisado, enfim, o negócio da treva, né? E aí, o que fez então a Inglaterra? O Reino Unido, na verdade. Falou assim, isso é coisa de russo, ele era espião russo, a gente está protegendo ele aqui, e eles vieram aqui no meu território matar, então, bora! Vocês são persona não grata, todos os representantes russos, e quem está lá na Rússia representando o Reino Unido pode voltar. Então ele mandou trazer de volta todo o corpo diplomático, ou seja, meio que quebrou relações. Os Estados Unidos, que é aliado hoje do Reino Unido e que não gosta da Rússia, né? Não gosta do Putin, por N motivos, até justos, né? Mandou também, volta todos os americanos de todas as missões diplomáticas na Rússia, pode voltar. E expulsou, deu 3 dias para os diplomatas russos que não tinham nada a ver com a situação sair dos Estados Unidos, tinha pai com filhos, aí a Folha até contou a história de alguns diplomatas, mas enfim, tiveram que sair dos Estados Unidos corrido, né, por questão de expulsão. Então, assim, a persona não grata já caiu algumas vezes na OAB, a OAB gosta de perguntar isso, e eu gosto de contar essas historinhas, até atuais, pessoal, para vocês não esquecerem mais o que é persona não grata. Vamos seguir a tela, então. Vamos falar, então, da imunidade de jurisdição do Estado em matéria trabalhista. A OAB adora fazer pergunta relacionada a isso. Então, quando determinado Estado estrangeiro é acionado perante a Justiça do Trabalho em reclamação trabalhista ajuizada no Brasil, surge, então, um problema em saber da existência ou não da imunidade de jurisdição estatal em matéria trabalhista. Então, não se trata aqui de examinar a questão da imunidade das organizações internacionais, que a gente vai falar na próxima aula, já que essas são regidas pelos respectivos convênios constitutivos, nos quais normalmente já estão previstas as imunidades de jurisdição de execução da organização, tanto para o processo de conhecimento quanto para a execução. Nesse caso, uma vez acionada na Justiça Brasileira, né, trabalhista, uma dessas organizações, deverá o magistrado de ofício determinar a juntada do tratado constitutivo dos autos, para que aí sim se possa averiguar a questão com relação às outras. No Brasil, o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, modificado pela emenda 45, diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangindo os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, unificou tudo na Justiça do Trabalho. A definição, então, de quem sejam esses entes de direito público externo vem expressa no artigo 42 do Código Civil, segundo os quais tais entes compreendem estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. O artigo 114.1 da Constituição Federal quer atribuir um foro próprio para dar resposta a esse tipo de demanda, que passou da Justiça Federal
para a Justiça do Trabalho, sem tocar nas eventuais normas que excluem a jurisdição doméstica da resolução do conflito. A submissão dos entes de direito público externo à jurisdição brasileira não é automática, aplicando-se apenas quando transposto o óbice da imunidade de jurisdição. No ponto que nos ocupa agora de estudar, a pergunta que se coloca é se existe ou não imunidade de jurisdição quando ajuizada a reclamação trabalhista contra um Estado estrangeiro ou sua missão diplomática acreditada em nosso país. O costume internacional atual, vigente na grande maioria dos países, é no sentido de não aceitação da imunidade de jurisdição do Estado em matéria trabalhista, quando ajuizada contra ele reclamação trabalhista em outro Estado estrangeiro. No Brasil, o STF também já entendeu que não há mais imunidade de jurisdição contra o Estado estrangeiro em matéria trabalhista. Essa imunidade diz respeito tão somente ao processo de conhecimento e não abrange execução, ou seja, somente no que diz respeito à imunidade de execução em matéria trabalhista é que o princípio subsiste, né? O princípio da imunidade, e restringindo, porém, aos bens do Estado ou da missão diplomática, porque são expressamente protegidos pelas convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares, tanto de 61 quanto de 63, e que o Brasil se obrigou juridicamente. Então, ainda que o Estado estrangeiro se submeta voluntariamente à jurisdição brasileira em matéria trabalhista, isso não se estende ao processo de execução em relação à qual nova denúncia será realizada, exatamente pelo fato dos bens, aqueles afetados, estarem a salvos pela cláusula de inviolabilidade. A imunidade de execução relativamente aos bens estatais ou da missão diplomática não induz à conclusão de que, uma vez condenado o Estado na Justiça Trabalhista brasileira, não poderá haver execução de sentença. Então, será perfeitamente possível executar a sentença, caso, por exemplo, o Estado não pague a dívida de forma espontânea, se tiver o Estado bens no país que não estejam ligados à representação diplomática ou consular, que a gente chama de bens desafetados. Foi exatamente isso que caiu na OAB. Era um carro que ele prestava serviço para... Ele era do consulado, mas ele não era para a missão consular, ele era tipo um carro de carga. Será que esse carro de carga ele poderia ser penhorado, arrestado, sequestrado? Claro que sim, tá? Essa era a resposta. E também a gente não pode deixar de lembrar que existe a possibilidade da carta rogatória, obviamente, desde que observados, né, o que dispõe as leis e os tratados bilaterais com relação à matéria. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, decidiu em 2005 e concedeu parcialmente um mandado de segurança impetrado pela Federação da Malásia contra um bloqueio de conta corrente da sua embaixada para quitação de débitos trabalhistas. A decisão autorizou o prosseguimento da execução quanto aos bens que forem comprovadamente desafetos, ou seja, não ligados à missão diplomática do país. Entenderam o juízo, tanto o ACO, né, de primeiro grau, quanto o Tribunal Regional do Trabalho, que, de acordo com a Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas, seriam impenhoráveis apenas e tão somente os locais da missão diplomática, seu mobiliário e demais bens situados, assim como seus meios de transporte. Como as contas correntes tinham como titular o escritório comercial da embaixada, concluíram não se tratar de bem impenhorável. Analisando o recurso impetrado pela Malásia, o TST decidiu pela ilegalidade da determinação de penhora de conta corrente de Estado estrangeiro, salvo quando cabalmente demonstrada sua utilização para fins estritamente mercantis, porque, nesse caso, o dinheiro ali movimentado estaria desvinculado dos fins da missão diplomática.
O relator observou que tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STF admitem a incidência de medidas expropriatórias contra bens não afetos à representação diplomática ou consular, e o prosseguimento da execução quanto aos bens que forem comprovadamente desafetos à missão diplomática. O Brasil também não se inclui nessa possibilidade de envio de carta rogatória ao judiciário de origem, como eu já tinha falado anteriormente. Com isso, pessoal, fechamos o nosso tema imunidades diplomáticas, que englobam também as imunidades consulares, né? Essa questão trabalhista, como eu falei, ela é bastante pedida, né? Tanto em concurso público quanto pela OAB. Eu acho que vale a pena vocês fazerem aí todas as questões que já caíram na OAB com relação a isso. E como eu falei recentemente, isso caiu, eu digo recentemente porque eu dava aula na Proordem, justamente, eu pedi demissão na Proordem em dezembro, deve ter sido em janeiro do ano passado, em que caiu justamente uma questão sobre essa, né? Sobre essa questão da execução da embaixada. Então, eu acho que vale a pena vocês lerem, para vocês ficarem aí tinindo na OAB. Espero que tenham gostado, porque direito internacional é bem legal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.